olha só isso, pessoal, né? Internacional, notícias UOL, né? Homem que dizia ter 140 anos morre após cirurgia para retirar chifres, né? Desse cara aqui a gente pode ver, né, que dele nascia até chifres, né? Né? Quando se fala da semente da serpente, né, pessoal? Né? Indivíduo não identificado e aparentemente destreinado tentou cortar chifres de ali com um instrumento em brasa, né? Ali Anter, supostamente um homem mais velho do Iêmen, no sudoeste da Península Arábica, morreu após uma tentativa de remoção de protuberâncias retorcidas semelhantes a chifres. Ele afirma que tinha 140 anos. Né? Quando esses gentios ficam falando, né, que são melhor nisso, que tem certa idade, são os mais velhos, né? A gente é difícil confiar, né? Porque sabemos que são gentios e gentios, né? Só sabem ficar mentindo o tempo todo. Os chifres começaram a aparecer aos 100 anos no morador da província de Al-Jaif, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, segundo o jornal iemenita Aden Al-Gad. Anter morreu 3 dias após um indivíduo, né, aparentemente destreinado, tentar cortar seus chifres com um instrumento em brasa. Né? Sabe-se lá, né, o que aconteceu, mas talvez dentro do chifre desse cara tinha alguma veia, né? Quem sabe, né? O momento foi gravado e postado por seus familiares nas redes sociais. Segundo um membro da família, que não foi identificado, Ali faleceu devido à deterioração de sua saúde física e mental, mas a amputação das protuberâncias pode ter adiantado sua morte, né? A mídia local relata que Ali tinha 70 netos e permaneceu com boa saúde e manteve sua memória até cerca de 2017, quando sua condição começou a piorar. Embora nunca tenha havido um diagnóstico confirmado, é possível que as protuberâncias na testa de Ali fossem chifres cutâneos, tumores de pele feitos de queratina, uma proteína que cria cabelos, unhas e cascos de animais. A condição é mais comum em idosos e agora prestem atenção, pessoal. A condição é mais comum em idosos e em pessoas de pele mais clara, né? Essas coisas acontecem em pessoas de pele clara. Por que que isso acontece em pessoas de pele clara, né? Nascer chifres, pessoal. Por quê? Porque quem já me segue, quem está comigo, quem tem olhos para ver e está vendo, e que tem ouvidos para ouvir está ouvindo, né? Quem já foi chamado pelo Altíssimo Pai, quem já foi zelado pela verdade e não fica só aqui criticando e falando mal de tudo e de todos, né? Achando que tudo é uma mentira, que todos são mentirosos, né? Quem sabe dessas coisas entende que o caucasoide é descendente de Esaú, né? O caucasiano, eles são edomitas, né? E os descendentes de Esaú nada mais são do que, né, a semente da serpente aqui na terra. O caucasiano, ele representa, né, o Satanás em forma física aqui na terra, né? Eles são a semente da serpente, né? Então, como ele sendo a semente da serpente, né? É claro que eles carregam essa disfunção genética dentro deles, né? Até mesmo porque o Altíssimo Pai colocou pragas sobre eles, né? A pele branca e tudo mais, né? E esses tipos de acontecimento, né? Porque é a primeira vez que eu estou lendo agora que neles nascem chifres, né? Porque, né, eu já conhecia há muito tempos atrás, eu até já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas já é bastante antigo, né?
que neles também nascem caudas, né? Eu tenho certeza, novamente, aqueles que me seguem já devem saber disso também, porque eu já mencionei isso no passado, né? Do caucasoide, muitos caucasianos nascem com caudas, né? Caudas. É incrível, né? Mas então, né, nós sabemos que eles são diferentes, geneticamente eles são diferentes, já que eles são a semente da serpente, né? E, né, nós sabemos assim, quando a gente olha para esse daqui, né, vocês podem pensar assim, mas Joel, ele não é um ismaelita, ele não é um árabe. Sim, mas olhe bem para as, as características físicas dele, né? Ele tem aparência, né? Ele tem características de caucasoide, né? Porque, né? Me lembro uma vez um irmão, né? Que chegou comigo, me perguntou bem assim, né? Irmão Joel, por que existem tanto árabes brancos hoje em dia, né? Porque, né? Tá escrito, eu vou colocar a escritura aqui para vocês, que o Esaú pegou filhas de Ismael, né? Esaú pegou filhas de Ismael, com quem ele teve filhos, né? Então, se Esaú pega filhas de Ismael, sabemos que Ismael representa os árabes, né? Se Esaú pega as filhas de Ismael, né? Essas crianças são exatamente esses branquelos que a gente encontra agora na Arábia Saudita, né? Como esse daqui, né? Ele pode ter um pouquinho de melanina, mas quando vocês olham assim direito, né? A gente vê que é mais mancha na pele do que melanina, né? Mas ele tem essa característica de caucasoide. Por quê? Porque ele é um descendente de Esaú, entendeu? Então vamos para as escrituras, né? Gênesis capítulo 3, verso 14, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isto, né? Agora aqui em Gênesis 3 se trata, né, daquela situação entre a serpente e Eva, né? A serpente enganou Eva para cometer pecado, né? E Eva levou também Adão a cometer o pecado, né? Então, Gênesis 3 tem a ver com essa situação, né? Então, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, né? A serpente, a semente da serpente seria maldita. Maldita, ela carregaria maldições, né? E como é que a gente vê maldições na semente da serpente hoje em dia, pessoal? Né? A pele branca, né? Queimaduras de sol, ok? Melanoma, né? Câncer de pele, né? Quando eles se queimam, a pele deles fica se descascando, uma coisa feia que eu tive que presenciar várias vezes quando eu estava lá na Suíça. É uma coisa totalmente nojenta quando essas porras se descascam na tua frente, né? Serpentes, né? A serpente, ela se descasca também, né? Então, né? Eles carregam uma maldição, né? Muitas das maldições também são doenças, né? Muitas doenças que conhecemos hoje em dia, né? Doenças, eu me refiro de doenças que são transmissíveis, né? Muitas dessas doenças vêm deles, mas também muitas doenças vêm dos asiáticos, né? Porque sabemos que o asiático também, né? O moabita, ele é impuro também, ele é uma raça impura, né? Quando vocês pesquisam pela internet, vocês percebem, né, que o moabita, o asiático, eles comem de tudo, né? Eles comem carne de morcego, sopa de aranha, essas coisas, né? Eles são muito impuros, né? Então, por causa dessa impureza que eles carregam entre si, né? O caucasoide como o asiático, eles que criam, vou dizer assim, 90% das doenças transmissíveis hoje em dia, né? São eles, né? Então, mas como é que se demonstra também essa maldição, né? Entre eles, né? Como eu já referi, a cauda, né? Que neles nascem chifres, né? Mas também eles carregam uma
uma insuficiência genética com eles, né? Como, por exemplo, aqui, né? Mulher perde metade do rosto após ser infectada por bactérias devoradoras de carne, né? Micro-organismos conseguiram chegar à face de Dona Corden, de 51 anos, por meio de um pequeno corte na testa, ok? Um pequeno corte que ela teve na testa resultou no corpo dela produzir, né, bactérias que comessem a própria carne, né? Bactérias que são devoradoras de carne. Tá aqui essa lindona aqui, dessa caucasoide, né? Dona já passou por mais de 15 cirurgias reparadoras após ter perdido metade do rosto, né? Vamos ler um pouquinho. A britânica Dona Corden, de 51 anos, mãe de 5 filhos, perdeu metade do rosto e quase morreu após ter sido infectada por bactérias devoradoras de carne. Ela contraiu uma doença chamada fascite necrosante após sofrer uma queda e bater a cabeça em um forno em 2017. A dona teve um pequeno corte na sobrancelha. O quadro parecia mais um machucado rotineiro, né? Parecia um machucado, nada demais. Era minúsculo, provavelmente um corte de meia polegada, disse o portal de notícias Daily Star, né? No entanto, no dia seguinte, o ferimento piorou depois de 24 horas, para vocês verem, né? Ela bateu a cabeça, um cortezinho de nada, 24 horas depois. O ferimento piorou muito mais rápido do que o esperado. Meu rosto realmente começou a inchar, meu olho começou a ficar preto. O olho dela começou a apodrecer. Incrível isso, né? Mas nem perto de onde estava o corte. Ao redor da cavidade ocular e embaixo do olho começaram a aparecer bolhas pretas, contou a dona. Eu não vou ler o restante, mas vocês podem ver as imagens, né? Esse foi o resultado. Ela perdeu o olho, né? É incrível, né? E isso tudo porque ela bateu a testa no canto do forno. Simplesmente isso, ok? Né? O que Deus disse, né? Então, verso 14, Gênesis 3, verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, né? A semente da serpente também, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, né? Eles iriam carregar maldições, né? Maldições. Outra maldição sobre eles, né? Nós sabemos que o caucasoide, né? Eles adoram cachorros e gatos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram vídeos onde essa raça gosta até de ficar dando beijos na boca, né? Ou se deixam lamber na boca por cachorros e gatos, né? Isso é muito nojento, né? Mas um resultado de tudo isso, já que eles carregam maldições, né? Homem tem pernas e mãos amputadas depois de ser lambido por cachorro. Né? Um animal lambendo eles já dá problemas. A saliva do animal continha uma bactéria encontrada na maioria de cães e gatos, né? Essa bactéria já é normal na saliva desses animais, só que não atinge a nós, né? Mas também eu não me deixo lamber aqui por animais, né? Eu acaricio eles, eles me lambem a mão e pronto, acabou, né? A gente sabe que eles gostam de exagerar, né? Eles gostam de se deixar lamber no rosto, na boca, é uma coisa nojenta, né? A saliva do animal continha uma bactéria encontrada na maioria de cães e gatos que gerou a infecção no organismo debilitado de Greg. Debilitado, eles escrevem aqui. Agora, né, vamos ler aqui um pouquinho mais. Greg Mantelfa, né, pintor norte-americano de 48 anos. Né? Ele já era debilitado com 48 anos. Teve as mãos e as pernas amputadas depois de contrair uma bactéria presente na saliva do seu cachorro de estimação. Embora esse micro-organismo esteja presente na boca da maioria dos cães e gatos, visto que compõe a microbiota desses animais, está vendo? Compõe a microbiota, né? Compõe a digestão deles, né? Porque certas bactérias, nós também temos certas bactérias na nossa língua, né? Porque a nossa digestão começa na nossa saliva, né?
A bactéria essa bactéria aí, né, que resultou na amputação dos braços e da perna desse cara, né? Essa bactéria já faz parte, né, da biologia do animal, né? Embora esse micro-organismo esteja presente na boca da maioria dos cães e gatos, visto que compõe a microbiota desses animais, as infecções a partir da bactéria Capnocitofaga canimorsus não são comuns, e as sequelas de uma lambida do bicho nem sempre acabam no hospital. Mas, né, quando se trata deles, né, eles perdem, eles são amputados, né? Vamos continuar lendo, né? Então, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, né? Eles carregam maldições, né? A semente da serpente. E mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, né? Essa frase se refere que o caucasiano só pensa com a barriga, ele é guloso, ele sempre quer mais, e mais, e mais, e mais, né? É uma característica deles, né? Eles não conhecem limite, né? O homem mais rico do mundo sempre quer ser mais rico do que já é, né? Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa parte já se refere que quando eles forem julgados, né, eles vão comer pó, né? Eles vão sofrer pelo resto da vida deles, né? Verso 15, isso já está prestes a acontecer, né? O julgamento deles. Nós já estamos em processo de julgamento dos gentios, né? Verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, né? Aqueles entre vocês que ficam o tempo todo promovendo a amizade, eu posso ser amigo, né? Eu amo essa mulher, ela é boa, Joel, mas a minha namorada, ela é branca, mas ela é boazinha, ela é diferente. Boa sorte com isso, né? Talvez ela seja diferente, né? Mas tu tem certeza que o pai dela é? Que o irmão dela é? Procurem esses noticiários pela internet, né? Coloca no Google lá, pai mata namorado de filha por ser negro. Coloca lá e vocês vão encontrar. Ok? Verso 15, né? E porém inimizade. Então existe uma inimizade entre a semente da serpente e a semente de Jacó, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente, né? A semente da serpente e a sua semente, a semente de Eva, né? A semente da serpente e a semente de Jacó, né? Esta te ferirá a cabeça, o que o caucasoide gosta muito de fazer, né? Puxar a arma e dizer, eu te dou um tiro na cabeça, filho da puta, né? Eles não gostam de dizer isso. E tu lhe ferirás o calcanhar, né? A palavra-chave aqui é calcanhar, né? Mas isso se refere ao fato de que a nossa existência perturba eles, né? A gente pega no pé, tá entendendo? A gente pega no pé deles, a gente perturba, né? Tanto que, né? Tu pode estar em um lugar, lá vem um caucasiano já querendo te discriminar, te atacar, né? Só porque tu é um melânico, né? Tu tá numa parada de ônibus, eles começam a te atacar. Tu tá num trem, num ônibus, uma branquela lá já começa a te atacar, né? Vocês podem procurar esses vídeos pelo Google, vocês vão encontrar tudo isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Aqueles que têm olhos para ver, eles veem. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles ouvem, né? E o restante de vocês, que são mundanos, vocês vão se acabar com esse mundo, né? Então, né, a palavra-chave é calcanhar, ok? Aqui, deixa eu colocar de novo aqui para vocês, calcanhar. Então, né, vamos para Gênesis 25, né? Vamos descobrir quem são essas sementes. Gênesis 25, verso 23, né? Lembre-se, a palavra-chave é o quê? Calcanhar, né? E o Senhor, verso 23, Gênesis 25, verso 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, né? E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, né? Verso 24, né? O maior servirá ao menor significa que aquele que nascer primeiro um dia vai virar escravo daquele que nascer depois, né? E nós sabemos quem nasceu primeiro foi Esaú, né? Então Esaú está reinando agora, mas ele vai ser o nosso servo no
nosso reinado, né? O reinado que está para vir agora, né? Depois do julgamento deles. Verso 24, e cumprindo-se os seus dias para dar luz, eis gêmeos no seu ventre, né? Gêmeos. Lembre-se, eles são gêmeos maternos, porque eles nasceram da mesma mãe, mas eles não são gêmeos do mesmo óvulo, né? Eles não se... O Altíssimo Pai não os criou de um só, né, de uma só célula ou óvulo, né? Porque, né, esses daí eles tendem a ser idênticos, né? Mas eles são gêmeos, né? Mas o Altíssimo Pai disse que o quê? Que duas nações estariam no ventre dela, né? No ventre de Rebeca, né? Duas nações, ou seja, o Altíssimo Pai está nos dizendo que eles são diferentes, né? Eles são diferentes, né? E dois povos se dividirão, né? Se referindo que não iríamos ser unidos, nós iríamos ser divididos, né? Gênesis 3, inimizade entre a semente da serpente e a semente de Eva, né? Que representa Jacó, né? Ou seja, né? Inimizade, dois povos se dividirão, né? Eles são gêmeos, mas não são gêmeos de uma só célula, né? Eles são gêmeos maternos, né? Verso 25, e saiu primeiro o ruivo, né? O primeiro saiu ruivo, o primeiro saiu todo avermelhado, né? Pele vermelha, né? O caucasiano nasce avermelhado e todo como um vestido de pelo. E nós sabemos que eles são cabeludos, né? Eles têm cabelo pelo corpo inteiro, né? Por isso chamaram o seu nome de Esaú, né? Então, né? E agora a palavra-chave é o quê? Calcanhar, né, pessoal? Calcanhar. 26, e depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Calcanhar de Esaú. Então, os descendentes de Esaú representam a semente da serpente e os descendentes de Jacó representam a semente de Eva. E entre nós existiria inimizade. Inimizade, né? Inimizade. Dois povos se dividirão, né? Então, não existe essa coisa de união, de sermos unidos. Isso não existe, ok? Isso é paganismo. Isso são eles, novamente, né, os gentios que estão manipulando, né, na verdade, porque a igreja cristã, na verdade, é nossa igreja, que nós, mouros, criamos lá na Europa, né? Só que quando nós tivemos a nossa queda e o Caucasóide teve sua renascença, né? A partir de 1400, o que aconteceu? Eles interceptaram a nossa igreja, né? Eles manipularam, né? Eles fizeram, né, da nossa crença, né? Porque cristãos, pessoal, vocês têm que entender que cristãos só podem ser descendentes de Jacó, né? Porque Cristo é um descendente de Jacó. Ele faz parte das 12 tribos, né? Então, gentios que não são descendentes de Jacó não podem se chamar cristãos, né? Salmos 147, verso 19 a 20. Salmos 147, verso 19 a 20. A palavra foi dada a Jacó. Então, só descendentes de Jacó podem ser cristãos, né? Mas o Caucasóide, quando teve sua renascença, né, ele roubou, manipulou a nossa igreja, né? Ele embranqueceu, né? Né? Então, né, nós sabemos que a semente da serpente são os descendentes de Esaú e a semente de Jacó é o nosso povo, né? E a semente da serpente iria carregar o quê, né? Eles iriam carregar maldições, né? Gênesis 14, né? Gênesis 3, verso 14, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás. E as maldições se demonstram, né, neles, né? Neles crescem chifres, neles crescem caudas, né? Bactérias, né, que matam eles, né? E até mesmo salivas de animais que acabam, né, infectando, né,
os membros deles, né? Então eles carregam maldições, além daquelas outras que a gente pode ver visualmente, né? Eles se queimam no sol, eles ficam com câncer de pele e etc. E assim por diante, né, pessoal? Então, né? Tendo dito isto, né, pessoal? Mantenham os mandamentos e fiquem com Deus.